Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas, para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos honrando bênçãos de luz, de amor, de graça, para que tudo que seja dito aqui hoje seja feito por inspiração dessa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, essa espiritualidade que nos inspira, e que todos os aprendizados para a nossa vida possam ser internalizados em nós e também, além disso, e principalmente colocados em ação na nossa vida diária, que se transformem em ação na nossa vida diária. Assim é, que assim seja. Vamos então, hoje eu vou fazer de um jeito diferente, eu não trouxe slides hoje, eu vou trabalhar falando com vocês, né, sobre gratidão e sobre a importância da prece, né, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. A gente vai começar então com aquela fala de Jesus, orai e vigiai. Orar e vigiar é muito importante que a gente preste bastante atenção nessa frasezinha, porque muitas vezes a gente pensa que esse vigiar é um olhar para fora, né? Vigiar o que está fora, vigiar as pessoas, vigiar os problemas, vigiar as situações, vigiar o que está fora de nós. Mas, na verdade, é vigiar o que está dentro de nós. As nossas próprias tendências, nossas próprias aspirações, as nossas próprias reações. Vamos fazer uma diferenciação entre a palavra ação e a palavra reação. A ação, ela vem... vamos primeiro falar de reação. A reação, ela vem do nosso tempo instintivo, do tempo que a gente ainda era... a gente estava no momento do animal, né? Porque a gente sabe que nós fomos criados simples e ignorantes, passamos segundo o Espiritismo, passamos pelo mineral, depois pelo vegetal, e depois, então, a gente foi para o animal, e aí a gente veio para o hominal, que é a fase que a gente está nesse momento. Então, na época em que nós éramos ainda lá, nessa fase de animal, o animal ele precisa reagir para poder trabalhar na natureza, né? Então, a reação é algo que, para ele, é fundamental para que ele mantenha a vida. Ele reage para poder fazer com que a sua vida seja inteira, integral e seja preservada. Então, quando a gente reage a determinadas situações, a gente está trazendo essa lembrança da época em que a gente ainda estava nesse momento em que a gente precisava preservar a nossa vida sem muito raciocínio, na verdade, sem nenhum raciocínio. E a gente, então, reagia às situações. Quando nós fazemos isso na fase hominal, nós estamos lembrando da fase animal. Ao passo que, quando a gente age frente às situações pelas quais a gente passa, a gente já está trabalhando um outro movimento na nossa existência. A gente está afinando o nosso cérebro com o nosso coração para poder, então, fazer alguns movimentos importantes frente à situação. Quando uma situação nos aparece, essa situação é uma situação que nos traz algum certo de algum aborrecimento, né, raiva, frustração. Se a gente reage, a gente vai devolver para a pessoa, para a situação, a mesma coisa que a pessoa trouxe para a gente. Né? Então, a gente trabalhando no campo da reação, a gente traz a mesma coisa a gente devolve a mesma coisa que o outro trouxe. Quando a gente trabalha no plano da ação, aí a gente modifica. Porque o que vai acontecer no plano da ação? A gente vai parar no momento que aconteceu a coisa, observar o acontecimento, compreender esse acontecimento, tomar consciência desse acontecimento para então agir e não reagir. A gente então vai trabalhar com a racionalidade e com a compreensão daquilo tudo que aconteceu. Quando a gente trabalha com a compreensão, a gente também vai estar trabalhando o nosso coração, porque a gente vai ter a clarividência de observar aquilo e perceber que a pessoa está naquele momento da existência, e que ela só tem aquilo para dar. Que aquela situação está acontecendo por uma determinada escolha que eu fiz, e agora eu preciso, então, bancar essa escolha.
A gente escolhe, né? Nós somos livres para escolher, mas nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. Isso aí não tem jeito. Então, se a gente está colhendo isso, é porque em algum momento da nossa história a gente plantou isso. E agora a gente precisa ter responsabilidade para saber colher e ir trabalhando com essa colheita e fazendo um plantio de modo diferente daqui para frente. Nenhum plantio que a gente faz de modo que leve a gente para uma situação difícil, ele vai ser em vão na nossa existência. O Bezerra de Menezes já falava para a gente, todas as situações pelas quais a gente passa são importantes, porque elas vão nos levar a algum tipo de aprendizado. Então, todas, absolutamente todas, sejam situações difíceis, seja uma escolha que eu fiz que me levou para um caminho que não é legal, vai me levar a um plano de aprendizado. Assim também as escolhas assertivas vai me levar para um plano de aprendizado. E com isso, eu vou trabalhando a minha existência da melhor maneira possível. Então, quando a gente trabalha o orar e vigiar, a gente está trabalhando as nossas próprias tendências. Quando a gente observa se a gente teve, frente a situações, uma ação ou uma reação, e a gente observa, então, que a gente teve uma reação, ali a gente precisa trabalhar. Porque a gente está trabalhando ainda no plano do instinto. A gente só vai estar trabalhando no plano do hominal, que é o que a gente está nesse momento, quando a gente tiver ações frente às situações pelas quais a gente passa. Enquanto a gente tiver reações, a gente vai estar trabalhando ainda numa perspectiva que não é interessante para a nossa existência. Então, vamos pensar bastante nisso, né? Orar e vigiar as minhas próprias ações, né? De que maneira eu estou trabalhando isso na minha existência? Eu preciso me vigiar. Eu preciso vigiar as minhas tendências para poder saber se essas tendências estão positivas ou estão negativas. E se elas estiverem negativas, eu preciso trabalhar isso em mim, de modo a transmutar aquilo que não é legal e transformar aquilo em algo positivo para mim. Então, é nesse sentido que eu preciso trabalhar o orar e vigiar, né? E a prece, ela vem quando a gente faz uma oração que efetivamente sai do nosso coração, independente de que se essa oração seja uma oração que vai fazer uma oração que seja decorada, ou uma oração que vai sair do nosso coração, não importa, mesmo que seja uma oração decorada, a gente precisa fazer essa oração pensando em cada palavra que a gente está falando, para que aquilo se torne algo salutar para a nossa existência. Mas, se for uma oração que vem do meu coração, ela já vai estar entrando em contato com o meu eu mais interior, né? Eu vou, então, estar trabalhando o meu próprio eu. A oração, vou arriscar falar isso, a oração é uma forma de meditação, né? Quando a gente medita, o que a gente pretende na meditação? Esvaziar a nossa mente e entrar em contato com o nosso eu, para que a gente possa, então, compreender melhor quem a gente é. E também, nesse momento, quando a gente entra em contato com o nosso eu, quando a gente se interioriza, a gente expande esse chakra, que é o chakra coronário, e essa expansão vai fazer com que a gente tenha comunicação com o plano superior, com a espiritualidade superior. E a gente forma em torno de nós uma aura de luz, uma redoma de luz, que vai nos proteger de todos aqueles espíritos que não são tão evoluídos, para que a gente possa, então, fazer essa prece, essa oração, conectados com a espiritualidade maior. Né? E aí a gente vai trabalhar isso de uma maneira salutar. E a gente pode ir modificando tudo. A oração, em primeiro lugar, a gente sempre faz oração para pedir alguma coisa, né? Para poder resolver alguma coisa. Quando a gente está com uma angústia no coração, a gente vai fazer uma oração. Mas, em primeiro lugar, a oração ela precisa ser de gratidão. Se nós chegamos até aqui, nesse momento histórico da nossa existência, é porque nós trabalhamos de maneira que a gente chegasse até onde a gente está com esses aprendizados que a gente tem. Com as experiências pelas quais a gente passou, fizeram quem a gente é. Então, a gente precisa ter gratidão, tanto pelas experiências que foram muito gostosas, que foram muito boas de passar por, quanto pelas experiências que já não foram tão bacanas, né? Que nos levaram muitas vezes à dor, às vezes quando a gente escolhe o sofrimento, mas foram experiências que me ajudaram a ser quem eu sou, que me ajudaram a ter crescimento, que me ajudaram a amadurecer espiritualmente. Então, isso tudo vai fazer com que eu seja uma pessoa diferente hoje. Tudo isso, pelo que eu passei, vai me fazer ser diferente hoje, vai me fazer ser uma pessoa melhor hoje. Então, eu preciso, o primeiro passo na oração é agradecer. Agradecer a mim mesma pelas minhas escolhas,
agradecer a mim mesma por ter aprendido com todas elas, por não ter me rebelado, por não ter me revoltado. E se eu fiz isso, agradecer por ter percebido que eu estava rebelada, que eu estava revoltada, e ter tido, né, a humildade de dar o passo para trás e falar, peraí, mas eu posso aprender com isso aqui. Isso aqui pode me levar a um aprendizado muito interessante. Então, a gente sempre pode voltar, né, dar esse passo para trás e fazer de modo diferente. A gente não pode mudar o que a gente fez, mas a gente pode mudar a nossa escolha do agora. Então, a gente pode, peraí, isso aqui não está legal, eu vou fazer de modo diferente. Então, o primeiro passo da oração é agradecer. Agradecer por tudo, pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos, pelo que eu sou, pelo que eu me tornei, pelo que eu ainda estou fazendo de escolha para me tornar cada vez melhor. Tudo isso é importante eu trabalhar em mim, para que eu possa, então, ter essa evolução, ter cada vez mais maturidade para continuar minha caminhada. Depois, a gente pode, sim, fazer os nossos pedidos, né? Jesus fala, bata e a porta se abrirá. Então, a gente precisa falar o que a gente está precisando. A gente precisa falar quais são as nossas necessidades. A gente precisa conversar com Deus, conversar com a espiritualidade superior, mostrar para eles as nossas angústias, porque por mais que eles saibam, quando a gente verbaliza, quando a gente fala para eles, a gente está batendo para que a porta se abra. E é necessário fazer esse movimento. Jesus disse isso para a gente. Então, a gente vai entrar na oração, primeiro agradecendo, depois fazendo o nosso pedido, e no final agradecendo novamente por já ter recebido aquilo que a gente está pedindo ali. Então, a gente agradece antecipadamente, porque como a gente tem fé, a gente sabe que aquilo vai se realizar para a nossa existência. Então, a gente já agradece. Portanto, o agradecer, ele é milagroso. Quando a gente é grato por tudo que a gente é, por tudo que a gente tem como empréstimo. Vamos lembrar, né? A gente aqui na Terra, a gente tem empréstimos de tudo. Nós viemos para cá somente com o nosso espírito. É o que a gente tem de verdade, a nossa essência, é o que a gente é. Na verdade, a gente não tem, a gente é a nossa essência. Né? Então, o que a gente trouxe conosco foi isso, a essência, aquilo que nós somos. A gente trouxe o eu sou. E a gente, muitas vezes, quando entra nesse corpo físico, que é um empréstimo da Terra, né? Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a mãe puxa o fluido cósmico para formar o nosso corpo e depois a gente se alia esse corpo para essa existência inteirinha. Então, quando a gente entra nesse corpo, muitas vezes a gente esquece quem a gente é. E a gente precisa relembrar quem a gente é. E as nossas escolhas, as experiências pelas quais a gente passa, vão fazendo com que a gente se recorde quem a gente é de verdade. E a gente vai, então, sendo cada vez mais autêntico na existência. Então, é muito importante a gente agradecer, né? A gente olhar para dentro e entender quem nós somos, e entender e relembrar quem nós somos. Mesmo estando no corpo físico, a gente entrar em conexão com o mais profundo do nosso eu e em conexão com a espiritualidade superior. Porque quando a gente faz isso, tudo, absolutamente tudo é possível. Jesus disse para a gente, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. E ele não estava sendo metafórico. Ele estava falando que a gente pode absolutamente tudo que a gente quiser. Como que a gente consegue tudo? Através da fé. É só a gente acreditar de verdade, né? Muitas doenças que as pessoas falam que não tem cura, que são doenças que são incuráveis, a pessoa não vai ter jeito, as pessoas se curam dessas doenças. Por quê? Porque elas têm fé. E isso não depende de religião, né? Não depende de religião A, B ou C, não depende de nada disso. Depende do coração da pessoa, né? Da afinação entre a mente e o coração, fazendo com que ela acredite, com que ela tenha fé. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a passagem que fala para a gente da fé vacilante e da fé irrepreensível. Né? Que tipo de fé a gente tem tido durante o nosso caminhar? É a fé vacilante ou é a fé irrepreensível? A fé vacilante é aquela que faz a oração, mas fala assim, eu estou fazendo essa oração aqui, né? Mas isso é praticamente impossível, eu não vou conseguir isso nunca. Ou seja, você faz oração com negatividade, negando aquilo tudo, né? Falando que você não vai conseguir atingir aquilo. E aí? Aí é uma fé vacilante, né? Agora, quando a gente faz a oração com a certeza de que a gente vai atingir aquilo ou algo melhor, porque muitas vezes a gente pede uma coisa e a espiritualidade superior percebe que aquela coisa não é o melhor para a sua vida. Então, ela vai te dar uma coisa ainda melhor do que aquilo. E aí a gente precisa agradecer,
né? Então a gente assim, tudo aquilo que a gente recebe da vida vai ser bom, vai ser importante, tudo vai ser para melhorar a nossa existência. Todas as experiências pelas quais a gente passa, as pessoas que passam na nossa vida, até as pessoas muito difíceis, aquelas pessoas que às vezes parece que estão querendo nos prejudicar, que estão querendo passar a perna na gente, essas pessoas também fazem a gente aprender muita coisa. Faz a gente aprender como a gente não quer ser, faz a gente aprender que a gente precisa ser mais humilde, mais benevolente, que a gente precisa ter mais compaixão, né? Porque aquela pessoa está dando o que ela tem e a gente não está sendo paciente com ela. Quando a gente aprender a aceitar as pessoas como elas são, isso vai modificar totalmente a nossa existência. Porque a gente vai parar de gerar expectativa. E o que faz a gente sentir dor na nossa existência é justamente a gente colocar a expectativa muito alta em pessoas e situações. E essas pessoas, essas situações, elas não têm obrigação nenhuma de devolver para a gente a expectativa que a gente colocou nelas. Então, a gente idealiza pessoas e situações e acredita que aquilo é verdade para a nossa existência, né? Sem entender que a pessoa tem as escolhas dela, ela tem o preparo dela, tem a maturidade espiritual dela, e ela vai dar para a gente o que ela tem, e não o que a gente quer que ela dê. É diferente. Quando a gente entender que cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um faz as coisas de acordo com aquilo que a sua consciência inspira, de acordo com o que a sua consciência vai indicando, mesmo que seja uma escolha equivocada, que vai machucar a gente, é alguma coisa que vai fazer a gente aprender de alguma forma. E é uma escolha da pessoa, ela tem o livre-arbítrio, ela tem esse direito de fazer aquela escolha. E nós não temos que nos sentir menores, maiores, machucados ou não com aquilo ali. A gente só precisa compreender aquilo que a pessoa tinha para dar naquele momento. Pode até ser que no momento seguinte, né, um mês depois, uma semana depois, um ano depois, alguns anos depois, ela volte para a gente e fala: nossa, naquela época eu podia ter feito assim e não soube fazer assim. Ou ela vai aprender isso numa outra existência, só que cada um está num patamar de evolução. E se a gente gerar expectativa em todo mundo, a gente vai se frustrar sempre, e a gente vai ser infeliz sempre, a gente vai sentir dor sempre. E aí vem uma outra escolha. A primeira escolha é a dor. A dor a gente escolhe porque a gente gera expectativa nas pessoas. Mas isso aí é muito difícil a gente não gerar na fase que a gente está aqui de aprendizado. Tudo bem. Então tá, geramos expectativa numa situação, numa pessoa, veio a dor. Agora vem a segunda escolha. Eu vou ter aprendizado com isso ou eu vou entrar em sofrimento? É a segunda escolha que a gente faz, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar as nossas tendências para que a gente possa modificar isso em nós e sermos mais felizes, né? Jesus falou: sede felizes. Ele nunca disse para a gente que a gente vai aprender pela dor. Ele sempre falou para a gente ser feliz. Ele nunca falou para ninguém assim: você tem que ser infeliz para aprender, você tem que passar pela dor para aprender. Ele fala: a pessoa escolhe a dor, muitas vezes, por ignorar o amor. E quando a gente está no amor, a gente só tem felicidade, a gente só tem perfeição. E Jesus veio aqui na Terra para mostrar para a gente o caminho do amor. E ele não veio como Deus. Ele não veio, porque se ele quisesse vir como Deus, ele tinha vindo, né? Numa forma diferenciada. Ele veio como homem. E por que Jesus veio como homem? Para nos mostrar que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Quando aquele homem tocou nele e pediu: me cure, Jesus, e Jesus vira para ele e fala: sua fé te curou. Ele quis mostrar para a gente: não sou eu, não sou eu que sou filho de Deus que curo as pessoas. A pessoa precisa ter fé, a pessoa precisa acreditar para atingir a cura. Então, é isso, né? Quando a gente tem essa fé irrepreensível, essa fé inabalável, a gente alcança aquilo que a gente efetivamente busca. Mas a gente precisa ter essa fé irrepreensível para que a nossa fé nos cure, para que a nossa fé nos leve àquele lugar que a gente quer chegar, para que a nossa fé faça com que a gente supere os obstáculos e chegue até lá de uma maneira benevolente, sem, né? De uma maneira pura, sem passar por cima de ninguém. Isso acontece quando a gente tem fé, efetivamente, e quando a gente agradece, até mesmo antes de receber aquilo que a gente tanto vem buscando, aquilo que a gente tanto precisa para a nossa existência. Pode vir aquilo, ou como a gente falou, pode vir até algo melhor para o nosso caminhar, né? Nenhum pedido fica esquecido pela espiritualidade, né? E em qualquer religião,
Tem livros espíritas que relatam isso, que por exemplo, tem algumas igrejas católicas em que as pessoas colocam seus pedidos escritos embaixo dos pezinhos dos santos. Tem ali um espírito de luz que recolhe esses pedidos e leva para a espiritualidade maior, para poder, então, fazer um estudo, né? Será que a pessoa realmente precisa disso? Será que é isso que ela tem que receber? Ou será que ela está pedindo isso com o intuito daquilo? Se a gente der aquilo, vai ser melhor para ela? E tudo vai sendo arquitetado para que as pessoas possam, então, receber aquilo. Tem o Muro das Lamentações, né? Que as pessoas vão lá também, ficam lamentando. Tem a espiritualidade superior ali, que vai trabalhar com essas pessoas, essas lamentações, vai levar essas lamentações para a espiritualidade superior, para poder também trabalhar isso com elas. Né? Na igreja evangélica, tem a maneira lá que eles pedem as coisas, que eles pedem o socorro, que eles pedem as coisas que eles precisam. Tem os espíritos superiores que vão estar lá, trabalhando todos esses pedidos, levando para a espiritualidade superior para ver o que pode ser feito. Então, assim, ninguém fica desamparado. A prece, ela é ouvida pela espiritualidade superior, vinda de qualquer religião, vinda de qualquer pessoa, até mesmo de uma pessoa que não tenha religião, mas que tenha aquela fé de que vai conseguir. É a fé que faz a gente remover montanhas. É a fé que faz a gente chegar aonde a gente quer. É a fé que vai fazer com que a gente tire os obstáculos do caminho, que a gente transforme pedras em caminho e não em paralisações para a nossa vida. É a fé. Não há nada mais do que a fé que vai fazer com que tudo isso aconteça na nossa existência. E o agradecer. Agradecer sempre, né? O universo, Deus, ele gosta de perceber que nós estamos gratos. Mesmo antes de receber, a gente já sabe que aquilo é alguma coisa que vai ser bom para a gente agradece por ter recebido. E isso faz com que as coisas sejam facilitadas e que venham com mais facilidade, alegria e glória para a nossa existência. Então, vamos aprender a agradecer mais, vamos aprender a estar mais próximos da espiritualidade com essa gratidão, né? A gratidão ela é o que traz para a nossa existência toda a benevolência que a gente pede tanto, né? E na hora da prece a gente pode, sim, expandir essa gratidão. A prece ela é tão poderosa que ela não tem barreiras de tempo e espaço, por exemplo. Ela não tem barreira nenhuma. Né? Quando a gente entra em oração, a gente entra num estado de meditação profundo, que os nossos pensamentos se calam, a gente entra em contato com a espiritualidade superior e expande aquela luz, como a gente falou no início. Então, se a gente, por exemplo, a gente tem um problema lá no passado, que a gente não consegue se desvencilhar desse problema, a gente fica preso naquele problema, a gente está na hora já de resolver esse problema. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma oração direcionada para aquele momento histórico da nossa existência, né? E pedindo perdão, se for o caso, pedindo para que aquilo tudo seja resolvido, pedindo para que eu perdoe a situação e a pessoa, ou para que eu me perdoe naquele momento. Então, eu posso fazer uma oração direcionada ao passado, para resolver alguma coisa que aconteceu lá atrás, para resolver essa coisa e fazer com que ela se resolva lá e venha curando tudo que gerou para frente. Eu posso fazer isso, porque a oração não tem tempo e espaço. Eu posso fazer uma oração pensando no futuro, já agradecendo por tudo que eu vou receber, que eu já recebi, né, que já está à minha disposição nesse momento futuro. Nesse momento futuro. E a gente pode fazer uma oração por nossos filhos, pelas pessoas que a gente ama, para que os caminhos se abram, para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais benevolente, né, no futuro delas. A gente também pode fazer oração pelo nosso presente, né? Porque o hoje é a única coisa que existe efetivamente na nossa existência. O passado já foi, mas se a gente tem algum problema lá, a gente pode ainda resolver. O futuro é algo que está por vir. É só o aqui e agora que existe na nossa vida, na nossa existência. Então, vamos fazer a oração pelo agora, para que a gente possa saber fazer as melhores escolhas no hoje, né? Para que a nossa vida seja o resultado de escolhas assertivas que nos levem à felicidade. Além de fazer orações por nós mesmos, nós também podemos fazer oração pelas pessoas que nos circundam. Né? A gente pode fazer orações, por exemplo, direcionadas a uma pessoa que está doente. Essa oração vai chegar até ela, né? De uma maneira ou de outra, assim. Mesmo que a pessoa seja muito cabeça dura, tudo isso,
A oração vai sempre ficar pairando em cima dela. E no momento em que ela tiver consciência, essa oração penetra no ser dela, porque tudo, para absolutamente tudo, existe a questão do livre-arbítrio. E até mesmo para a pessoa receber ou não uma oração, né? Então a pessoa precisa estar aberta para receber, mas ela vai receber, mesmo que não seja exatamente no momento que a gente enviou a oração. As pessoas que estão abertas a isso já recebem na mesma hora que a gente envia. Então, a pessoa está doente no hospital, a gente pode invocar uma oração pensando nessa pessoa, irradiando o nosso pensamento para essa pessoa, né? A gente está... Tem uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, a gente pode fazer oração irradiando amor para essa pessoa, para que ela saiba passar por essa situação, para que ela possa fazer as melhores escolhas, né, dentro dessa situação. A gente pode fazer uma oração por uma pessoa que, por exemplo, está, né, mergulhada num vício. Muitas vezes vai ser difícil ela receber essa oração no mesmo momento, principalmente se ela estiver embebida desse vício. Seja esse vício qual for, né? Porque a gente tem o vício em drogas ilícitas, em drogas lícitas, mas a gente também tem o vício em comida, a gente tem o vício em sexo, a gente tem o vício em fofoca, a gente tem o vício em julgamento, a gente tem vício em absolutamente tudo. Quando a gente torna aquele movimento repetitivo na nossa existência, a gente também tem aquele vício, né? Então, a gente pode fazer oração por essa pessoa que está no vício, por essa pessoa que não está conseguindo sair. Como eu falei, no momento que ela tiver um pouquinho de consciência, essa oração vai irradiar amor para ela. A gente pode fazer orações também, por exemplo, por instituições, né? Por exemplo, um presídio. A gente pode irradiar essa oração para um presídio, né? Como se a gente fizesse assim, colocasse o presídio embaixo das nossas mãos e fizesse uma irradiação de amor para esse presídio. Mas por que você vai rezar para um presídio? Lá só tem gente, né, que está perdida. Sim, as pessoas estão perdidas lá. Por isso elas precisam de oração mais do que muitas outras, para que elas possam encontrar aquilo que realmente é benéfico para a vida delas. Todos somos filhos de Deus. Nós não podemos discriminar ninguém. A gente não pode julgar as pessoas. Nós não sabemos o que nós fizemos no nosso passado ali, ó, ali atrasinho, né? A gente podia ser uma pessoa mais violenta até do que aquelas que estão presas. Então a gente já tem esse aprendizado de que a violência não é uma coisa salutar, ok, mas a gente ali atrás pode não saber, a gente não sabia. E a gente agia dessa maneira também. Então, sem julgamentos, fazer uma oração por um presídio vai levar amor para essas pessoas do presídio, vai levar benevolência para essas pessoas do presídio. E isso vai fazer com que muitos ali sejam tocados pela luz de Jesus, pela luz de Deus, né? Também fazer uma oração, por exemplo, não tem ninguém internado em nenhum hospital, mas um hospital, né, próximo da minha casa, um hospital que venha na minha cabeça, eu posso irradiar orações para aquele hospital, para que a cura seja abundante naquele momento, naquele hospital, para que as pessoas possam receber aquela cura, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa que esteja lá. Então, a gente pode irradiar essa oração para essa casa, né? E a gente já pode agradecer. Quando a gente faz a oração para o presídio, quando a gente faz a oração para o hospital, já agradece, obrigada pelas bênçãos que cada um está recebendo nesse momento. Porque a gente tendo fé, a gente tem certeza de que isso vai acontecer. A fé, é a certeza. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza de que aquilo vai realmente acontecer, de que aquilo vai ser possível, de que aquilo é possível. Isso é fé, né? E o agradecimento, ele já traz uma energia muito mais forte para que essa coisa efetivamente ocorra, para que essa coisa efetivamente aconteça dentro desses lugares, nas vidas passadas, como eu falei, no nosso futuro, no nosso presente, para todos que estão ao nosso redor. Então, a gente também pode fazer uma oração por uma pessoa desencarnada, né? Essa pessoa desencarnada, às vezes, está perdida. A gente lembrar de André Luiz, ele mostra para gente que ele ficou num umbral perdido durante muito tempo. E nenhuma oração chegou para ele. Isso não significa que nenhuma oração tenha sido feita para ele. Ele estava fechado para essas orações. Por isso elas não chegaram até ele. Até o momento em que ele se abre, né? E ele, então, no momento que ele se abre, ele descobre que algumas pessoas, muito poucas, fizeram oração para ele. Mas fizeram. E elas chegaram para ele, mesmo que muitos anos terrestres depois, né? Então, assim, a oração ela não fica nunca
perdida. Ela está sempre direcionada. Quando a gente direciona, né, para uma pessoa, para uma situação, ela está direcionada. E aquela pessoa, aquela situação, e até mesmo nós mesmos, quando estivermos prontos, vamos receber essa oração, que vai trazer alento, que vai trazer consolo para os nossos corações e que vai levar isso para os corações das pessoas também. Essas pessoas que desencarnaram, principalmente em situações dolorosas, né, de acidente, de uma doença que deu muita dor, ou de um vício. A gente precisa sempre trabalhar essa questão da irradiação, levando amor para essas pessoas. A gente também pode enviar presentes para essas pessoas desencarnadas. Elas recebem. A gente trabalha pensando numa coisa que ela goste muito, materializa aquilo no nosso pensamento e envia para a pessoa. Ela vai receber aquilo na espiritualidade superior. Ela vai receber, né, com uma matéria mais rarefeita, mas ela vai receber. E ela vai agradecer. Também é uma forma de fazer oração. E uma forma de fazer com que a gratidão se expanda no universo. Essa energia da gratidão, ela está aliada à energia do amor. E essas energias é que fazem com que o universo, com que tudo que exista ao nosso redor sejam facilitados, né? Para que as graças e bênçãos cheguem até nós com mais facilidade, alegria e glória, cada vez mais. Essa energia do amor que faz isso acontecer, essa energia da gratidão que faz isso acontecer. Então, a gente precisa sempre trabalhar nessas perspectivas, lembrando que a prece vai fazer com que a gente expanda essa luz, a gente afasta os obsessores nesse momento. Quando a gente entra em prece, a gente entra em contato com o nosso mentor. Às vezes a gente até esquece da existência do nosso mentor, tadinho, né? O nosso mentor é aquele espírito que quando a gente foi, né, fez a nossa programação reencarnatória, ele falou assim, não, pode deixar que eu vou conduzir essa pessoa nessa existência, porque eu amo muito essa pessoa e eu quero que ela tenha uma existência salutar. E ele se colocou à disposição de nós para que a gente possa ter uma existência bacana. E ele está sempre nos dando conselhos. Só que a questão é a seguinte: o mentor, os espíritos evoluídos, eles falam uma vez só. Eles vêm aqui, falam que a gente precisa ouvir, e quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem não tem, não ouve. Às vezes ouve e não segue aquele conselho. E o espírito obsessor, ele fica repetindo na tua cabeça aquilo tudo ali o tempo todo, né? E o espírito benfeitor, não. Ele fala uma vez só e pronto. Então, todos nós, não é um benefício somente para Chico Xavier, para Divaldo Franco. Todos nós temos o nosso mentor. E quando a gente entra em prece, a gente entra em contato com eles. E a gente fortalece esses mentores. A gente pode chamar esses mentores de anjo da guarda, a gente pode chamar de mentor, de espírito amigo, não importa o nome que a gente dê. Mas eles estão ali. E quando a gente entra em oração, quando a gente entra em prece, quando a gente entra em agradecimento, isso faz com que eles também recebam essa energia salutar e possam, então, contribuir com a gente. E aí eles têm uma veia para falar com a gente um pouco mais direta, porque a gente está em conexão com eles e com a espiritualidade superior. Então, a oração também beneficia no sentido de que a gente pode ter essa comunicação maior com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor. Existe uma maneira certa de fazer oração? A gente pode fazer oração de todas as maneiras possíveis. A gente pode ajoelhar, né, como a gente está acostumado, e fazer oração ajoelhadinho, pedindo a Deus aquilo tudo que a gente precisa, agradecendo, sem nunca esquecer de agradecer. Mas a gente pode fazer oração também de várias outras maneiras, né? Por exemplo, a gente está lá no banheiro, a gente pode fazer oração. A gente está num ônibus superlotado, a gente pode fazer oração. A gente não precisa fazer oração em voz alta, a gente pode fazer a oração no nosso pensamento, irradiando aquela oração, aquela coisa boa, né? Para que a gente possa transformar a nossa vida numa aura de amor. A gente está num lugar que tem uma energia muito ruim, né? Aquela energia não está bacana, não estou sentindo uma energia boa aqui. Às vezes a energia está comigo, ruim, não está com as pessoas, às vezes está no ambiente, não importa. A gente pode entrar em oração sincera ali para que aquela energia se afaste da gente, né? Para que a gente expanda a luz e essa energia se afaste da gente. Então, a gente pode fazer oração onde quer que a gente esteja. O João Carlos, meu amigo, né? Ele me contou uma historinha ainda há pouco. Ele falou assim:
que São Tomás de Aquino estava no momento de fazer um número 2, né? E ele entrou em oração nesse momento de fazer aí o número 2. E aí veio um espíritozinho, né, bem malicioso e falou assim: nossa, olha só, fazendo oração nesse momento, né? Aí São Tomás de Aquino falou assim: uai, mas não tem problema. Eu estou fazendo oração para poder fazer com que eu tenha contato com a espiritualidade superior, com que tudo que seja bom seja iluminado em mim, seja dobrado, seja fortificado em mim. E aquilo que é ruim eu vou expelir. E vai ficar, então, para aquelas pessoas que têm essa visão, como você. Então, assim, São Tomás de Aquino era um sábio, né? E ele trabalhou essa ideia nesse momento aí da sua existência com esse espíritozinho aí que queria perturbá-lo na hora que ele estava fazendo uma oração. Não existe lugar, não existe maneira, não existe jeito certo ou errado. As orações que a gente aprende, que são memorizadas, elas são válidas, principalmente quando a gente faz essa oração com o nosso coração, pensando em cada palavrinha, né? Mesmo que elas sejam memorizadas, pensando nas palavras, para que aquilo então se expanda na nossa existência. Ou quando a gente faz uma oração que vem do nosso coração, espontânea, quanto mais simples, quanto mais objetiva, melhor a oração. Isso quando a gente faz oração, a gente com a gente mesmo. Quando a gente vai fazer uma oração coletiva, junto com outras pessoas, é importante que as palavras que a gente pronuncie sejam as palavras mais simples possíveis, para que todas aquelas pessoas que estejam ali compreendam, né, aquilo que a gente está agradecendo, aquilo que a gente está pedindo, compreendam tudo o que está sendo falado, para que elas compactuem com aquilo também junto com a gente. Então, não existe uma maneira certa ou errada de fazer oração. Existe, sim, a oração, né, que é a mais importante, que é aquilo que vai fazer com que a gente se conecte com o mundo superior, com o nosso próprio eu e com o nosso mentor. Isso que é importante. E sem nunca esquecer da questão do agradecimento. É muito importante que a gente agradeça antes de pedir, depois de pedir, durante o pedido, que a gente já agradeça por aquilo que está acontecendo, por aquilo que está sendo realizado na nossa existência. É muito importante que a gente compreenda que, ao fazer a oração, a gente está tendo um momento de humildade, em que a gente está se colocando na nossa posição e pedindo e agradecendo àqueles que estão aqui para nos proteger, para que a gente possa ter uma caminhada mais interessante na nossa existência. Então, pessoal, essa aí é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês sobre a oração, sobre o agradecer, né? Que é muito importante na nossa vida. Eu espero que tudo isso tenha sido bom para vocês, possa ter tocado o coração de cada um, e que a gente possa, a partir de hoje, ir exercitando isso na nossa existência. Essa oração em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa estar em oração diariamente, né? Jesus pede para a gente que a gente esteja em oração diariamente, para que essa oração seja algo que seja uma rotina na nossa vida. E para que isso aconteça, a gente não precisa ter um lugar, um santuário, a gente pode fazer a oração em qualquer lugar que estejamos, né? Que a gente possa estar sempre trabalhando a oração de uma maneira que seja pura, que seja espontânea, que seja, enfim, faça parte da nossa existência. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, pessoas que estão assistindo presencialmente, que vão assistir depois. Gratidão pela companhia, pela confiança, né? Por tudo aí que a gente passou durante todo esse tempo juntos aí, fazendo essas lives. Gratidão, gratidão, gratidão por todos vocês. Que o coração de vocês possa estar aí repleto de amor, repleto de gratidão, repleto de benevolência. Eu agradeço também a espiritualidade superior, né, por ter me dado a oportunidade de estar aqui junto com vocês, trabalhando todas essas ideias. Agradeço todas as inspirações que vieram para mim hoje para falar tudo isso para vocês, e eu espero que tenha sido importante para todos. Gratidão também àqueles que vão assistir depois, né, quando a live ficar gravada. Gratidão, namastê, até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Tchau, tchau, até quinta-feira. Beijo no coração de todos.